fluxo da contratação pública. Tá? E nesse encontro, nós vamos falar sobre, vou lhes apresentar qual é o fluxo de uma contratação e por que precisa entender esse fluxo para que você possa saber utilizar os termos da lei, os termos da sua realidade, ou seja, das normativas que regem o seu ente, seja ele um decreto, seja ele uma portaria, seja ele uma instrução, e você possa conseguir ter o melhor resultado possível para o seu ente, para o seu órgão, ok? Então, quando a gente faz isso, a primeira coisa que é interessante que termos em mente é desmistificar as compras públicas. Por quê? É muito comum termos uma visão muito ruim das compras públicas, porque geralmente quando elas aparecem nos jornais é para falar de alguma coisa que não foi legal, de alguma corrupção ou de alguma coisa que não estava moral ou legalmente aceito na nossa sociedade. E o primeiro ponto interessante para a gente observar isso é, pelo tamanho e pelo número das contratações que existem ao longo de todo o Brasil, em cada um dos entes, tenho certeza que esses casos de corrupções, esses casos, não são generalizados, não são, todo caso, toda licitação é carta marcada. Não, não é isso que acontece. E tenho certeza, tem muita gente de bem, tem muito servidor bom, muito servidor dedicado, trabalhando para que isso aconteça da melhor forma possível. Tá? Mas quando a gente vai desmistificar as compras públicas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhe para a sua casa. Porque as compras públicas elas não vão ser muito diferentes das compras que você faz na sua casa. Por quê? Quando você na sua casa precisa comprar um item útil ou corriqueiro, você vai desprender um menor tempo e uma menor preocupação, considerando que aquilo vai ter um impacto financeiro muito pequeno na sua rotina. Já quando você vai para um item de maior valor agregado, se você vai comprar uma geladeira, um carro ou um apartamento, você já vai ter um pouco mais de preocupação, você já vai fazer análises mais complexas. Assim como você, quando vai fazer contratações de serviços rotineiros, ou quando você vai para serviços que têm um maior impacto financeiro. Então, tudo isso que você faz na sua casa, de certa forma, a lei também prevê, a administração também prevê isso, só que em um ambiente um pouco mais regrado e onde você vai precisar prestar conta de tudo isso. E vejam, quando a gente fala de um item fútil ou corriqueiro, de um serviço corriqueiro, que é mais rotina, não pense que na administração não tem isso, que tudo tem que ser um estudo de caso, que tudo tem que ser algo que vai ter que demorar anos para ser contratado. Não! É tanto que existem as figuras das padronizações que estão sendo muito incentivadas, principalmente na nova lei de licitações e contratos, onde você faz todo um procedimento preliminar para que você possa fazer com que a administração corra mais rápido e possa ter esses suprimentos atendidos de uma forma mais rápida dentro da sua rotina. E sempre quando nós fazemos isso, quando nós analisamos, apesar de serem diferentes uma compra corriqueira de uma compra de maior valor agregado, quase todas elas seguem as mesmas etapas, sejam elas mais rápidas, sejam elas já padronizadas, ou elas mais trabalhadas, mais analisadas. Então, quando a gente fala isso, a primeira pergunta que vem é quais são essas etapas? E vamos lá para a primeira delas, que é o quê? Você identificar uma necessidade. Você vai parar e vai dizer, olha, espera aí, eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade que precisa ser suprida. Essa é a primeira etapa de qualquer compra, seja ela pública, seja ela privada. Ou seja, você tem que descobrir, você tem que entender qual é a sua necessidade. Entendida qual é a sua necessidade, ou seja, que você tem algum problema que precisa ser resolvido, aí você vai para a segunda etapa, que é o quê? Você vai organizar as suas necessidades. Você vai dizer, olha, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse problema, mas eu consigo atender isso? Então, você vai ter que organizar todas as suas necessidades, você vai ter que priorizar essas suas necessidades, esses seus problemas, para você identificar, olha, eu posso correr atrás para resolver esse problema
ou eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. Então, essa geralmente é a segunda etapa. É o quê? Você vai organizar as finanças para saber, olha, o que é que eu consigo fazer e o que é que eu não consigo fazer, o que é que eu vou deixar para depois e o que é que eu preciso resolver logo agora. Aí você entra na terceira etapa, que é justamente o quê? A etapa de planejar para atender essas necessidades, ou seja, como é que você vai se planejar isso? Você vai colocar isso num cronograma, você vai começar a analisar formas de atender essa sua necessidade, o que é que você vai precisar trabalhar para que essa necessidade aconteça, para que ela seja introduzida na sua rotina. Então, esse é um ponto em que você vai ter que trabalhar para que isso aqui venha acontecer. E você faz isso na sua casa muitas vezes. A próxima etapa, a quarta etapa, é o quê? Estimar um valor. Onde você vai chegar lá e vai dizer, peraí, isso aqui vai custar quanto? Vai caber no meu orçamento? Não vai? Quanto é que o mercado cobra por isso? Quais são os mercados que cobram mais barato por isso? Onde é que eu vou atuar? Então, se você está com baixo orçamento, você não vai para aquela região, para a Zona Sul, ou para a região mais cara de onde você mora, para poder comprar aquele item. Você vai para regiões mais baratas. Então, tudo isso você vai ter que trabalhar, você vai ter que estimar esse valor e saber em que mercado você vai estar trabalhando. O próximo ponto você vai verificar se isso aqui vai caber no seu orçamento. Vai caber? Cabe. Eu consigo resolver agora ou só daqui a um tempo? Eu vou precisar pegar um empréstimo, eu vou precisar pegar um financiamento, eu vou precisar antecipar, ou como é que eu vou conseguir trabalhar com isso? Então, essa é uma outra etapa que você já vai trabalhar na sua casa. O terceiro dá no orçamento, está no meu valor, você vai procurar os produtos para fechar o negócio, para você buscar aquele seu item. Então, você vai fechar os contratos, você vai correr atrás para que isso aqui se realize. E a última etapa seria o quê? O receber aquele serviço, aquele produto que você correu atrás para adquirir, vai pagar ele, vai fazer todo o procedimento para tal. Então, vejam, essas etapas, por mais que a gente fale, não, mas espera aí, mas quando eu vou comprar minha feira da semana, ou quando eu vou ali, não, você passa por essas etapas. Só que muitas delas você já padronizou, você já deixou elas de uma forma mais corriqueira e elas já estão dentro daquela sua rotina ali, você consegue fazê-las. Então, todas elas vão passar por etapas como essas. E na administração pública, pessoal, não vai ser muito diferente. Quando nós olhamos para o fluxo da contratação pública, seja ela na nova lei de licitações e contratos, ou seja ela nas antigas leis, você vai ter todas essas etapas aqui. A questão é que nas antigas leis, ou elas estão subentendidas, ou elas foram colocadas como as boas práticas antes da nova lei chegar. Então, toda vez você ia evoluindo e a gente precisa fazer isso, a gente precisa deixar isso mais detalhado, precisa fazer isso aqui. Então, tudo isso aqui fazia parte. Então, essas 10 etapas são as etapas que existem dentro da contratação pública. E elas não vão ser muito diferentes do que você faz na sua casa, só que elas precisam de regras e precisam ter transparência. Então, veja, a primeira etapa dentro da administração pública, qual é? É o documento de formalização da demanda. Ou seja, é um documento que está previsto na nova lei de licitações e contratos, não estava previsto nas antigas leis, mas era um documento em que ele estava previsto dentro das justificativas, quando você ia contratar. Por quê? O documento de formalização da demanda é justamente aquele documento que a base dele, o foco dele, é identificar a necessidade ou o problema que precisa ser resolvido. Então, alguém vai ter que parar e vai ter que dizer, peraí, a gente tem isso aqui, precisamos resolver ou não resolver, mas existe uma necessidade ali para quê? Ou para que o órgão cumpra as suas atividades fins, ou para que ele tenha recursos para poder dar apoio às suas atividades fins e fazer o que determina a nossa Constituição. Então, vejam, a primeira etapa é essa, identificar a necessidade, muito similar ao que você tem dentro da sua casa. A segunda etapa é justamente a de organizar essas necessidades, que é o quê? O plano de contratações anual, que inicialmente era conhecido como Plano Anual de Contratações.
Só mudou a ordem das palavras. Mas a ideia é a mesma. É onde a administração vai juntar todas aquelas demandas que ela está vendo, vai trabalhar elas para verificar o que é que vai ser atendido no ano seguinte. E aqui o plano de contratações anual, ele veio justamente que é exigido na nova lei, exigido não, facultado pela nova lei, mas que não era previsto na antiga lei, mas que era a ideia do detalhamento da LOA, para que todo ano a lei orçamentária pudesse ter uma noção e principalmente fugir daquela ideia que ainda é muito forte dentro da administração pública, é o quê? Chega no meio do ano, o pessoal do planejamento vem feito um louco nas áreas, pessoal, vamos lá, a gente precisa fazer a LOA, a gente precisa mandar a lei orçamentária, o que é que a gente vai precisar para o próximo ano? E aí, o que é que o pessoal da base muitas vezes faz, porque não vive aquilo, não tem naquela rotina e não sabe quais são os impactos? Pega o do ano passado, replica, bota 10% e vamos ver o que é que dá. E essa cultura é justamente o que fez com que muitos almoxarifados públicos tenham hoje itens que estão em desuso e itens que não são mais utilizados. Por exemplo, disquetes, CDs, DVDs, papel térmico. Então, itens que não são utilizados já há muito tempo. Mas a área de compra continuava comprando, por quê? Porque tinham colocado no plano e se botaram no plano tinha que fazer. Ou seja, ninguém analisava, ninguém parava para questionar se aquilo era realmente necessário, se existia uma demanda que dava base para aquilo. Então, a ideia do plano anual de contratações plano de contratações anual é justamente essa: organizar as demandas e dizer, olha, isso aqui vai ser atendido e isto aqui não vai ser atendido. A próxima etapa é o tão falado agora estudo técnico preliminar. Ou seja, o estudo técnico preliminar é uma novidade da nova lei. Não, não é. Ele já estava previsto lá na 8666. E ele deveria ser exigido para todos os casos. Só que muitas vezes o que é que a administração fazia? Ninguém olhava para aquele documento, só queria olhar para quem? Para o termo de referência. Ou seja, um documento que tem uma finalidade diversa, que a gente já vai ver, era responsável por fazer o que o estudo técnico preliminar tinha que fazer. E aí era o grande problema do termo de referência, porque o termo de referência ele é um documento de comunicação. E o estudo técnico preliminar é o momento que a administração tem que parar e dizer, olha, vamos estudar esta necessidade para ver qual é a melhor solução. E aí é onde se faz a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é quando você vai ao mercado e fala, mercado, eu tenho esse problema, eu tenho essa necessidade, como você pode me suprir? E aí a administração vai parar nesse documento e vai analisar cada uma dessas possibilidades, que eu chamo de formas de suprimento, e ver qual delas é a mais adequada àquela realidade. Entendam, no estudo técnico preliminar, você tem que buscar a solução mais adequada àquela sua realidade. Então, quando a gente fala mais adequada à realidade, você tem que entender que existem fatores externos, como, por exemplo, o desenvolvimento do mercado ao qual o seu órgão está envolvido, como também fatores internos, como a capacidade do seu órgão, o orçamento do seu órgão, o nível de disponibilização de recursos que o seu órgão tem para poder fazer com que uma forma de suprimento dessa venha e se adeque à sua rotina. Então, tudo isso aqui é o que deveria ser feito no estudo técnico preliminar. Ou seja, quando a administração para e vai olhar o que é melhor e o que é que eu consigo fazer aqui. A próxima etapa disso é o quê? É o mapa de risco, ou matriz de risco, como está dita na lei. Dona, mas o que é que isso aqui faz? O mapa de risco é justamente aquele documento onde a administração vai parar e vai dizer, peraí, beleza, para que a gente possa fazer isso aqui, isso seja introduzido dentro da nossa rotina, nós precisamos analisar aqui quais são os riscos de todo esse processo. Ou seja, podemos não ter o atendimento no período em que nós precisamos. Qual é a solução? Ou seja, no mapa, na matriz de risco, é onde a administração vai identificar problemas e vai buscar ou formas de contorná-los ou formas de controlá-los.
Porque é aí onde você vai começar a adaptar a sua solução à sua realidade. Vai verificar o que é que pode e o que é que não pode ser feito. E o que é que precisa controlar. Ou seja, você vai montar os planos de contingência para tudo que sair fora do planejado. E aí sim, depois do mapa de risco, que nós entramos no documento do termo de referência. O termo de referência, diferente de todos os documentos anteriores, ele é um documento, ele deveria ser um documento onde ele expõe ao mercado, ou seja, ele é o primeiro documento em que você vai ao mercado literalmente para dizer, mercado, olha, eu preciso disto aqui. E eu sou uma boa contratação para vocês, eu sou uma ótima oportunidade. Então, o termo de referência, pessoal, diferente do que muitas vezes é colocado, o termo de referência deveria ser um documento voltado para uma comunicação externa à administração. Observem que todos os outros anteriores, eles eram uma comunicação interna, ou seja, usando o linguajar de quem é do serviço público. Quando você vai para o termo de referência, você tem que convencer o mercado de que, olha, eu sou uma boa opção. Então, você precisa usar o linguajar próprio do mercado para dizer, olha, é isso aqui que eu quero. E vejam aqui a diferença, tá? Do termo de referência para o estudo técnico preliminar, quando a gente vai para a próxima etapa, que é qual? A pesquisa de preço, que é o quê? No estudo técnico preliminar, como eu falei para vocês, é feita a pesquisa de mercado. Ou seja, quando a administração vai ao mercado e fala, mercado, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse problema, como vocês podem me suprir? Quando a gente vai para a pesquisa de preço, ela é uma pergunta muito diferente. Ou seja, quando a gente vai para a pesquisa de preço, a administração vai ao mercado e fala, mercado, eu quero isto. Ou seja, o que é isto? É o que está no termo de referência. Quanto você me cobra por isto? E quão interessado você está em contratar comigo para me fornecer isto? Ou seja, é isso que a pesquisa de preço faz. Então ela vai ao mercado e fala, olha, eu sou uma boa opção, eu quero que vocês me deem um preço para que eu possa abrir uma disputa para que todos venham disputar e querer contratar comigo, porque esse é o interesse. Então a pesquisa de preço, ela tem aquele interesse de dizer, olha, eu vou abrir, vocês vão querer ver, ou seja, ele vai criar uma expectativa para o mercado. E aí o mercado vai ficar naquela, pô, eu quero ir lá, eu quero contratar com a administração, porque ela é uma boa escolha para mim. E aí é onde impacta muitas vezes, para quem vive da pesquisa de preço, quem vive fazendo pesquisa de preço, sabe que é muito difícil conseguir preços do mercado. Porque muitas vezes o mercado não está interessado ali. Porque ou o órgão atrasa, ou o órgão é muito complicado, ou vive pedindo favores, ou não tem como fazer. Então, tudo isso é o que a pesquisa de preço vai estar fazendo. Passada a pesquisa de preço, aí sim nós vamos para a tão conhecida licitação, que muitas vezes falam, mas a licitação é carta marcada. Não, pessoal, a licitação não é carta marcada. Claro, existem situações e situações, mas tenho certeza, tem muito servidor público bom, tem muito servidor público de bem, que tenta fazer o melhor possível para que isso aqui seja a maior concorrência, que venham licitantes interessados, que venham bons contratantes para dentro da administração. E o objetivo da licitação, pessoal, não é nada mais, nada menos do que abrir uma disputa a nível de igualdade a todos os interessados. Por isso que talvez seja o momento do fluxo da contratação mais engessado, porque o pregoeiro, o agente de contratação, como nós chamamos a comissão de licitação, eles vão ter que seguir aquelas regras para quê? Para que deem a mesma oportunidade a todos os que estejam interessados. E por isso que não dá para ter diferenciações dentro do momento da licitação. Não tem como falar, não, beleza, eu abro mão disso para você me dar um desconto aqui. Não tem, não existe essa possibilidade. Então, na licitação é o momento mais regrado que a gente tem para quê? Para que dê a oportunidade de todos disputarem. E quem oferecer a melhor condição vai fazer a contratação com a administração pública. Vejam como a gente está vendo num documento criando tudo isso.
criando uma solução, identificando um problema, criando uma solução, mostrando para o mercado que, poxa, olha, é interessante fazer isso com a gente. Ó, vamos lá, vocês têm que disputar quem quer vir comigo. E aí, feita essa disputa, aí sim nós entramos na contratação. Ou seja, a gente vai formalizar tudo aquilo e vai dizer, olha, beleza, vou contratar com você. E aí, quando você está fazendo isso, você tem todo um procedimento já bem regrado também, mas muito mais voltado para o direito, onde você vai ter ali um contrato a ser formalizado, seja ele um contrato formal, aquele papelzinho onde se assinam os nomes, ou outros documentos que a lei permite. Feito isso, feito o contrato assinado, empenho realizado, tudo mais, vai-se para a execução. Ou seja, vai ser executado aquele contrato, ou seja, aquilo que foi determinado lá atrás no termo de referência, vai começar a ser executado. E aí você entra numa outra pegada, ou seja, numa pegada da rotina. Olha, aquilo ali vai ter que se introduzir, você teve que preparar já a sua gestão, ou o seu órgão, para poder aceitar aquela execução. Porque muitas vezes é necessário preparar o órgão para isso. Não somente a contratação chegou e está tranquilo, não. Você precisa preparar o seu órgão. E realizada a execução, feito toda bem feita, você entra no último ponto, que é a prestação de contas. Você vai mostrar os seus patrões, vamos botar assim, a população, dizendo, olha, nós identificamos um problema, nós sugerimos uma solução, nós executamos essa solução e esse aqui é o resultado que nós tivemos. Nós gastamos tanto, mas tivemos como benefício tudo isso aqui entregue para o outro e conseguimos resolver. Então vejam, todas essas etapas, elas possuem um similar no seu mundo privado. Só que, claro, elas possuem várias regras. Mas não é nada muito diferente se você pensar dessa forma. E vejam, principalmente agora na nova lei, tudo o que é feito em um documento, ele é jogado para o seguinte, para que daquele ali ele possa fazer algo a mais. Então, todos eles vão ter esta característica. E aí é onde a gente entra aqui no fluxo agora, para entender onde estão essas atividades. Ou seja, você vai ter lá no documento de formalização da demanda, a identificação de demandas. Você vai ter no plano de contratações anual, você vai ter a organização dessas demandas. No estudo técnico preliminar, você vai buscar soluções, você vai ter que ver o que é que tem. No mapa de risco, na matriz de risco, você vai buscar mitigar risco, dividir riscos com o contratado. Uma parte a administração assume e outra parte ele assume. Tudo isso vai impactar no preço. Passado isso, você vai para o termo de referência, que é o quê? Você vai elaborar a forma de como vai pedir isso. Ou seja, você precisa buscar um preço, você precisa fazer pedidos para que você possa ter um valor estimado. Você vai calcular esse valor, até que ponto você vai estar disponível a pagar. Feito isso, você vai para a pesquisa de preço já com um documento formal e vai dizer, olha, vamos montar aqui um valor estimado para que a gente possa ir para a licitação. Feito isso, você vai para a licitação, onde vão atuar agora na nova lei os agentes de contratação. Feitos os agentes de contratação, que também vão ser chamados de pregoeiros, ou também poderá ser uma comissão de licitação. E aí, eles vão dar todo aquele certame, vão dar aquela mesma oportunidade a todos os interessados. Feito isso, vai-se para a contratação, ou seja, descobrimos quem é o vencedor, vamos contratar com ele. Então, você vai formalizar os contratos. Daí, você vai para a execução, onde você vai ter uma figura muito forte dos gestores e dos fiscais de contratos. E depois você vai para a prestação de contas, que é verificar o que é que aconteceu. Claro, pessoal, isso aqui é uma forma muito didática da gente apresentar, porque muitas vezes essas etapas, elas estão entrelaçadas. Você falar de estudo técnico preliminar e mapa de risco como duas etapas totalmente diferentes, é meio incongruente, porque você vai estar fazendo o estudo, você já vai estar tentando mitigar risco, você já vai estar analisando forma do que precisa ser diminuído, do que precisa ser tratado para que aquela contratação venha a existir. Assim como você falar da execução, sem já falar da prestação de contas, é meio incongruente, porque assim, você não vai deixar para o último dia para você fazer a sua prestação de contas. Você já vem fazendo ela ao longo de toda a tua contratação.
Então, por que é importante? É que vocês talvez já tenham entendido por que é importante entender esse fluxo. Primeiro ponto que é importante, porque é importante para qualquer um, não adianta ficar decorando. Decorar essas etapas, decorar documentos, é muito do que nós estamos vendo hoje. Ou seja, você pega documentos, termos de referência, você pega licitações que não estão adequadas ao que está sendo necessário, ao que é real dentro do órgão. Por quê? Pegaram lá de um outro órgão, copiaram, colaram e jogaram ali dentro, achando que, não, mas aquele órgão, a AGU contrata assim, então eu vou trazer para cá, cara, mas tua realidade não é a mesma da AGU. Você tem a mesma capacidade de recursos, então tudo isso não dá. Então, você entender que o fluxo dessa contratação ela ocorre em etapa e fases, e que uma fase, uma etapa depende da anterior, porque cada uma dessas etapas ela tem uma função muito específica para lhe entregar, você já vai dizer, peraí, eu estou em que momento nisso aqui? Então você sabe o que é que você precisa receber e você sabe o que é que você precisa entregar para que você venha a fazer, caso você tenha sido designado para fazer algum desses documentos. Isso aqui é muito importante. O segundo ponto do porquê é importante entender esse fluxo é: uma etapa depende da outra. Então, as informações que foram geradas lá no DFD vão ser importantes para o PCA, que também vão ser importantes para o ETP, e assim sucessivamente. Então, todas elas são encadeadas. E aqui um último ponto, que é muito bom entender esse fluxo, é entender que as responsabilidades, principalmente isso na nova lei, pessoal, as responsabilidades das informações colocadas é de quem elaborou aquele documento. Não importa que, mas o ordenador de despesa, não. Teve as pessoas, e a nova lei está batendo muito nisso. Ela está batendo muito na segregação de funções. Ou seja, quem fez aquele documento vai se responsabilizar. Então, quem identificou o problema errado, é ele que vai responder se aquilo é uma contratação que não resolveu o problema. Pode acontecer erros? Podem. Mas veja quantas etapas para que esse erro se mantenha. Então, por isso que a nova lei está pegando muito nessa parte do planejamento. Está pegando muito nessa parte do fluxo. Porque esse fluxo ele já estava sendo executado como boa prática nas antigas leis. Então, vocês precisam entender isso, que é para poder dizer, beleza, tudo bem, então eu sei o que esse cara tem que entregar. Se eu sei o que ele tem que entregar, você já vai saber o que você precisou receber, o que você vai precisar trabalhar para você poder entregar. E aí sim, você consegue se responsabilizar de uma forma em que você se sente confortável para dizer, não, foi isso aqui que, com os recursos que eu tinha, eu consegui analisar, isso aqui é o que eu consigo entregar.